Agora eu vou estabelecer para vocês um resultado que é útil para descobrir alguns outros resultados em circunferência. É um resultado no triângulo, mas é um resultado que vai ser útil para a gente discutir algumas coisas também em circunferência. É um resultado extremamente conhecido e extremamente útil. Então, nesse ponto, digamos assim, eu vou fazer um apêndicezinho, né? Vou dar uma parada nessa minha argumentação. Tá? Uma paradinha aqui nessa minha argumentação. E vou comentar com vocês o seguinte. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Soma vou colocar um A, né? Vou colocar o artigo aqui que tem sentido. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Alguém tem uma ideia de como é que a gente faz para convencer um aluno disso? O professor vai tratar novamente da circunferência quando você divide ela em graus. Está dividindo os 360, vai pegar metade dela. Mas eu quis parar. Eu quis parar, Carlos, um pouco a circunferência, porque eu mais na frente acho que vou precisar desse resultado do triângulo. Aí eu dei uma paradinha na circunferência para poder primeiro falar desse resultado da soma dos ângulos internos de um triângulo. Alguém sabe como convencer o aluno de que isso é verdade? Professor, se eu abrir esse triângulo... Tá ruim o som. Como foi a pergunta, professor? Peraí, deixa eu tentar ouvir a Isabel. Isabel não está dando para ouvir, não, está com interferência. Tá com barulho o seu som. Vou botar aqui meu óculos. Isabel? Eu acho que o microfone dela tá ruim. Tá. Isabel? É a bateria. Tá um barulho danado. Acho que você faz uma coisa para mim, Isabel. Você desliga o microfone e coloca no chat que eu leio. Ok? Oi, Carlos, diga aí. Não, só a pergunta. A soma do triângulo é 180 graus, você perguntou, foi? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Como é que vocês convenceriam um aluno de que isso é verdade? Vocês têm uma ideia? Não? Assim, mostrando com figura, projetando a figura. De qualquer jeito. Um triângulo equilátero. Não, um triângulo não, é um triângulo qualquer. A soma dá 180, não importa qual seja o triângulo. Está muito baixo, Isabel, é por isso que ele não está compreendendo. Não, tá fazendo um barulho. É porque eu acho que está descarregado. Mas eu queria dizer assim, que se a gente pegasse uma linha ou palímetros e a gente colocasse... Esses cachorros aqui, eu ouvi uma parte. Traçar uma linha talvez seja uma das ideias. Pegar essas linhas, essa linha do triângulo e colocasse numa linha reta, a gente teria um ângulo raso, né? Sim. Então, acho que você está falando de fazer assim. Desliga o seu microfone, por favor, porque estou ouvindo ele aqui fazendo barulho. Parou. Obrigado. Eu acho que você está pensando nessa ideia aqui. Você confirma para mim, Isabel. Sei lá, você está com um triângulo qualquer, tá? Vou fazer o desenho de um triângulo qualquer aqui.
Bem, aí, pelo que eu entendi da Isabel, a ideia dela vai ser a seguinte. Você pega uma linha, a linha que eu gosto de usar é assim, Isabel. Eu pego uma linha paralela a essa daqui. Então, deixa eu ver, uma linha mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo levar uma linha paralela para aqui. Você faz uma linha tocando em um dos vértices e vou chamar essa linha aqui de R. E você quer que essa linha ela seja paralela. Ela é paralela a esse lado aqui. Deixa eu ver aqui o preto. Ela é paralela a esse lado aqui, né? Então, sei lá, vou chamar essa daqui de S. E aí você tem que R é paralela a S. É isso que você faz geralmente para provar que a soma dos ângulos internos é 180. Por quê? Porque você usa o teorema das paralelas, né? Você tem que, se R é paralelo a S, e você passar uma transversal, ou seja, se você pensar aqui numa linha que seja suporte desse lado de cá, se pensar nessa linha aqui transversal, e nessa outra linha aqui também suporte, assim, né? Então, sei lá, vamos dar nomes a elas. Você passa uma transversal RST e uma outra transversal W. O que acontece é que você sabe que quando passa transversal em paralelas, então esses ângulos aqui, esse ângulo aqui, ele é igual a esse aqui. Vou botar um tracinho para indicar que tem a mesma medida. E esse ângulo aqui... Professor, é o teorema de Thales, que a gente chama? Se eu não me engano, é devido a Thales, sim. É o teorema das paralelas, né? Aí essa medida aqui tem esse mesmo... É porque eu acho que existem outros teoremas de Thales, não? Não, mas esse é o famoso teorema de Thales, sim. É atribuído a Thales. Então você tem que este ângulo é igual a medida deste ângulo é igual a medida deste e este daqui também, certo? Essas medidas são iguais. Aí o que acontece? O que acontece é que a soma destes três ângulos aqui, ó, a soma desses três dá 180. Então você concluiu que a soma desse com esse e esse também dá 180. Ou seja, como é que você escreve isso? Você escreve assim. Vamos dar nomes, né? Vamos chamar de alfa, ângulo beta, e ângulo, aqui também é beta, e aqui um ângulo gama. Aqui também um ângulo gama. É a mesma medida. Então, você escreve, né? Como alfa, aí já a soma. Como alfa mais beta mais gama é igual a 180. E por que é igual? Porque é um ângulo raso. Porque é um ângulo raso. Ou seja, é um ângulo que, quando eles colocados juntos, eles ficam sobre uma única reta, assim, né? A soma claramente é 180 graus. Então, como alfa mais beta mais gama dá 180 graus, porque é um ângulo raso, temos o resultado, né? Temos o resultado. Temos o resultado. Por que temos o resultado? Porque o teorema, pelo teorema de Thales, né? Temos o resultado pelo teorema de Thales. Ô, professor, e se fosse o caso de ter três retas, uma acima da reta R? Assim, paralela também? Sim. Não, mas essa reta R, ela foi escolhida para isso, entendeu?
Eu coloquei ela aí porque eu quis. Isso, e isso você pode fazer se o aluno disser, mas o senhor escolheu um triângulo específico. O senhor fez assim porque o senhor escolheu esse triângulo. Você vai poder convencer a ele de que não importa, você pede a ele para desenhar um triângulo no quadro, o triângulo que ele quiser no quadro, não importa, o triângulo que ele quiser, ele vai lá, desenha um triângulo para você no quadro, não importa o formato, a posição que ele quiser do triângulo. Aí você diz a ele, olha, sempre vai ser possível, se não importa o triângulo que você me entregar, eu escolho um lado, por exemplo, posso escolher esse aqui, né? E aí eu posso traçar aqui, passando por esse vértice, uma paralela, né? Eu posso traçar aqui uma paralela, uma reta paralela, R, que seja paralela a esse lado de cá. Então, não importa qual seja o lado que você tiver de um triângulo, você pode passar uma paralela a ele. Né? Então, você mostra a ele que não importa. Ele pode desenhar o triângulo que ele quiser, você consegue passar uma paralela a um dos lados. E aí, quando você faz isso, automaticamente você tem que os ângulos, esse ângulo daqui, por exemplo, acho que é melhor aqui, esse ângulo aqui, ele vai ser igual a esse. E aí, esse ângulo aqui é igual a esse. E aí, quando você somar esses três, vai dar um ângulo raso, vai dar 180, sendo que a medida desse é igual à medida desse, e a medida desse daqui é igual à medida desse. Consequentemente, a soma dos três é a mesma soma desses três. Então, dá 180. Então, é sempre possível convencê-lo, né? Mostrar para ele que não importa o triângulo que ele pegar, essa ideia se repete para qualquer triângulo que você pensar. Ok? Essa ideia aqui se repete para qualquer triângulo que você quiser. Bem, era importante para mim falar sobre isso. Alguém me fez uma pergunta agora há pouco. Alguém tinha me feito uma pergunta se eu ia falar sobre... quem foi que me fez? Não lembro mais. Alguém lembra? Qual foi a pergunta que me fizeram e eu acabei esquecendo de... Já sei qual é. Qual foi a pergunta? Estão perguntando se o senhor não pode pegar outra disciplina. Mais uma. Não foi essa a pergunta, não. Foi alguma coisa sobre a circunferência que alguém me falou. Mas antes deixa eu falar de uma outra coisa. Uma outra maneira que você tem de convencer o teu aluno que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 é você pegar um triângulo de papel, né? E aí você destaca os lados, destaca os ângulos, né? Não importa a medida do ângulo, você corta o papel lá na frente do teu aluno. Corta o papel lá na frente do teu aluno e destaca para ele os ângulos. Só assim, com o papel mesmo. Deixa eu marcar aqui para vocês e mostrar. Você corta um papel para o teu aluno e mostra e destaca assim os ângulos, né? Os três ângulos do triângulo. E depois você corta os ângulos, corta os triângulos, né? Rasga o triângulo. Separa ele em três partes. Certo? E depois sobre uma mesa, sobre uma prancheta, sobre qualquer coisa, você vai e junta os três ângulos. Junta os três ângulos na ordem que você quiser. Tá? Junta os três. Eu acho que está sem o desenho, né? Desse lado aqui, pronto. Junta os três, ó. E você mostra que quando você junta os três, esse lado daqui fica reto. Tá? Ou seja, a junção dos três ângulos do triângulo fica retinho. Ou seja, dá um ângulo raso, portanto 180 graus. Então, se um aluno ainda tiver dificuldade de entender, quando você mostrar desenhando assim, pode ser que algum não entenda, né? Então você faz de papel, corta os três pedaços do triângulo e junta os três ângulos, mostrando que dá um ângulo reto.
dá um ângulo raso, né? Um ângulo reto, não, um ângulo raso. Ou seja, que forma uma linha reta quando você junta as três partes do teu triângulo cortado no papel, tá? Ainda é possível fazer isso. Ok? Joia, muito bom. Ok. Agora tem Ok. Professor, Oi. uma dúvida. A gente, mais à frente, lá nos outros períodos, a gente vai ver geometria não euclidiana. Quando vocês estudarem geometria euclidiana, o professor vai definir geometria de maneira abstrata. Ele vai dizer para você que para ser uma geometria, né, precisa ter um conjunto e precisa ter algumas propriedades nesse conjunto. Então, dado um conjunto com aquelas propriedades, aquilo é uma geometria. E aí, na hora em que ele diz que aquilo é uma geometria, aí já não importa se é uma geometria euclidiana ou não euclidiana. Para ser euclidiana, vai ter que cumprir uns 5 axiomas lá. Tem que acontecer das coisas, se acontecer, é uma geometria euclidiana. Por quê? Por que euclidiana? Porque é uma geometria estabelecida do mesmo jeito que o livro de elementos de Euclides estabeleceu a geometria. E é essa geometria que a gente sente intuitivamente, né? Do nosso R3, que é onde a gente mora fisicamente, do nosso R4, quando a gente considera o tempo. É a referência, né, professor? Sim, é o que a gente sente. Aí, na hora em que ele falar para você que algumas geometrias não têm algumas daquelas propriedades, automaticamente você já vai estar falando de uma geometria não euclidiana. Então, quando o cara dá aula de geometria euclidiana, ele acaba dizendo a você o que é uma geometria não euclidiana. Agora, se existe uma disciplina na graduação de vocês para tratar de alguma geometria não euclidiana, não tem, tá? A geometria não euclidiana mais comum para nós da matemática, que é a primeira que a gente estuda na vida mais profundamente, é a geometria riemanniana. Geralmente, em termos de disciplinas, né? Na graduação não tem nenhuma disciplina de geometria não euclidiana. Mas quando você vai para o mestrado, e principalmente se você gostar de geometria, você certamente vai acabar pagando uma disciplina chamada geometria riemanniana, que é a geometria onde o mundo é a esfera. O mundo da geometria riemanniana é a esfera. E aí você, por exemplo, uma reta na geometria riemanniana, ela é um grande círculo, ou seja, é um círculo que está ao redor da esfera e ele é o maior possível. Acho que é isso, se eu não estiver equivocado, acho que é isso. Ou eles são só círculos, bem, não é minha área, tá? Então, mas é algo assim. Então acontece pela primeira vez de você ter retas ditas paralelas que se encontram. Se eu não me engano é dessa forma. Então falha um dos... Eu paguei geometria riemanniana uma vez na vida, mas já faz tempo, foi em 1997. Eu estava foi 2007. 97 eu estava na graduação. Foi 2007. E eu fiz por fazer, só para ter uma noçãozinha. Passei. Não fui reprovado, não, mas alguns conceitos já não lembro direito. Então, se não me engano, uma reta é um grande círculo e aí acontece de círculos se encontrarem, desses círculos se encontrarem. O que, professor, assim, não era nem essa questão de conceito nem nada. É porque eu estava lendo alguma coisa assim do tipo, e, tipo, na geometria que não é euclidiana, a soma dos triângulos dá maior ou menor do que 180. né? Porque é isso que eu estou te dizendo. Quem disse isso para você estava pensando na geometria riemanniana. Porque pegue 3 pontos numa esfera. E aí faça ligações de um ponto com o outro, a ligação mais curta possível. A ligação mais curta possível andando na esfera não é uma reta. Ela é uma coisa arqueada, né? Pense numa bola de futebol. Isso, exatamente. Por isso que o ângulo vai ficar diferente, né? Exatamente. Pense numa bola de futebol, coloque 3 pontos nessa bola e ligue os pontos. Você vai ter um triângulo. Só que é um triângulo na esfera. E aí os ângulos não são exatamente iguais ao triângulo no plano. Então a soma dos ângulos internos é um pouquinho maior do que 180, tá? E aí tem como provar isso. Oi.
Ô, professor, aí acompanhando aí o raciocínio do Thales, aí essas outras geometria, geometria com complexo, geometria fractal, geometria projetiva, a gente vai ver isso. Fazendo mestrado, doutorado, Ah, vamos. isso é só um patamar mais avançado, né? É, primeiro aprendam certo. primeiro aprendam a euclidiana. É porque quando a gente tá lendo isso aí vem vários artigos, a gente vai lendo, né? É. Aí pronto, aí é curioso. Oi, Isabel, você levantou a mão? Fale. Sem querer. Ah, fez sem querer? Ok. Tá bom, gente? Alguém me falou alguma coisa, me fez um pedido e eu não lembro? Também não lembro, né? A pessoa que fez o pedido fez, mas fez por fazer, pelo visto. Bem, Eu não lembro se foi o Carlos ou se foi o Thales falando alguma coisa sobre irradiano. Ah, isso. Tá, foi isso daí. Alguém me perguntou se eu iria comentar sobre a questão dos ângulos. Certo. Essa é uma coisa importante para a gente falar. Mas no meu planejamento eu tinha pensado algumas outras coisas antes, mas acho que esse é um bom momento também para falar sobre os ângulos. Vamos falar sobre essa questão da medida dos ângulos então logo. Já que eu sei que deve guardar um pouco de... Eu vou para uma outra página. Essa página aqui tá bom. Vamos falar um pouco sobre a medida dos ângulos. Primeiro, qual a noção natural para você medir ângulo, né? Qual é a noção natural? Como a coisa surge? Vou escrever isso um pouquinho aqui em cima. É medida dos ângulos. Então, vamos também tentar construir a ideia de medir ângulo de forma intuitiva. Vocês vão ver que uma é plenamente intuitiva, a outra é terrível. A outra não tem nada a ver com intuição. Tá? Por exemplo, o que é um grau para vocês? Alguém me diria o quê? Um grau. 360 360. É o quê? E nem vale, professor, porque isso daí tem muito na aula. Então, é mais ou menos isso que vocês estão comentando. A ideia é a seguinte. O cara tá lá e ele quer medir o que ele queria no passado, né? Como a ideia de grau surge. Ele queria medir coisas relacionadas à Terra, ao movimento da Terra. E aí ele percebeu que a Terra girava ao redor do Sol. E a ideia era que fosse alguma coisa próxima de uma circunferência. Então ele precisava medir a circunferência toda, em pedaços. Então, como eles perceberam que a Terra levava cerca de 360 dias, eles achavam que eram 360 redondo, para girar ao redor do Sol, então alguém pensou assim, vou dividir a danada da circunferência para poder facilitar fazer essas contas, vou dividir em 360 partes. Então é natural logo o cara pensar assim, vou dividir assim, né? Depois vou dividir mais, etc., até chegar no menor pedacinho. Aí o tal do menor pedacinho, né, seria a circunferência toda, né? Seria o que a gente chamaria de um grau. Sei lá, vou desenhar assim. Isso daqui seria um grau. Um grau. Ou seja, você pegar o comprimento todinho, né? O todo, e dividir por 360. Pegar o todo e dividir por 360. Eu não estou querendo chamar de comprimento, né? Mas que seja. Pega o todo, deixa eu tentar escrever isso melhor que ficou muito ruim. Eu vou escrever assim, C mesmo, e vou dividir por 360 partes. Isso seria o grau. Bem, vocês já estudaram alguma coisa que tenha a ver com dividir o grau em mais pedaços, né?
É a história dos minutos e segundos. Isso. Ok? Então, sim, isso é. Tá. A ideia mais natural é, se eu dividir em 360, eu quero dividir por alguma coisa que seja fácil de dividir. Aí, por algum motivo, alguém resolveu pegar o grau e dividir por 60. Porque era mais fácil. Então, aqui é 1 grau. E aqui é 1 minuto. Aqui é 1 grau, o outro é 1 minuto. E alguém achou que ainda era pouco e dividiu de novo o minuto por 60. Pegou o minuto, dividiu por 60 e aí criou o 1 segundo. Estão lembrando de tempo? Natural, né? Tempo e essas medidas de ângulos de circunferência, nesse sentido, a mesma coisa, tá? O grau, o minuto e o segundo. Não é a hora, o minuto e o segundo. É o grau, o minuto e o segundo, quando a gente pensa nessa forma de medir. É claro que fica extremamente pequenininho e é ruim de fazer conta. E fazer conta é uma desgraça, mas em algum momento lá no ensino fundamental alguém passa por isso, né? Sei lá, alguém chega em algum momento lá e vai pedir para o aluno fazer uma conta desse tipo, conta horrível, né? O cara chega para você e diz assim, conte quanto dá 23 graus mais 1 minuto mais 2 segundos, e o cara chega para você e pede para você somar isso com, sei lá, 15 graus mais 30 segundos, ou melhor, 30 minutos mais 27 segundos. Aí o cara vai sair somando separadamente. Então, às vezes acontece, por exemplo, deixa eu ver aqui, eu poderia ter aqui, ao invés de 2, vou colocar um número maior, vou colocar 40 segundos. Aí o cara vai fazer essa conta, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a conta separado, né? Na verdade é isso que acontece. Eu acho inclusive uma maldade ficar fazendo os pobres dos meninos fazerem essas contas. E outra coisa, o pessoal complica o jeito de fazer, né? Na verdade, o certo é você fazer isso separado. Soma aqui como se não tivesse nada a ver um com o outro, né? Pega aqui 1 minuto, soma com o outro minuto, com os 30 minutos aqui, e pega separado também os 27 segundos com os 40 segundos e soma esse negócio separado. O que importa é que aqui, quando ele fizer 67 segundos, ele vai entender que sobrou, passou dos 60, e como passou dos 60, ele não tem nada mais a fazer do que dizer que você vai ter que mandar 1 minuto para cá. E aí, se aqui você tinha 30 minutos, não, vai mandar 1 minuto, vai ficar 7 segundos, né? Se você tinha 31 segundos aqui, não mandou para cá porque não passou dos 60. Então, na verdade, você sabe que aqui só vai restar os 7 segundos. Aqui você vai ter que passar mais 1 minuto porque ele veio para cá. E aqui você vai chegar a 32 minutos. Como não passou de 60, vai ficar 32 mesmo. E daqui para frente não tem o que passar para frente mesmo, é só sair somando. Aí aqui vai dar 8 e aqui vai dar 3. Então, 38 minutos. E aí ele vai te dar como resposta a esta soma, ele vai te dizer que a resposta é naturalmente 38 minutos, 38 graus, 32 minutos e 7 segundos. E acabou. Acho que o pessoal não usa essas vírgulas, então não vou colocar. Pronto. A parte de graus é só isso mesmo, você não vai ter mais nada para dizer para o teu aluno, não. Acabou, é intuitivo. Pegou lá a circunferência, queria falar de medida do movimento da Terra, foi criado para estudar geografia, e aí pegaram e dividiram em 360 porque acreditavam que era o número de dias que a Terra levava para fazer uma volta ao redor do Sol. Por isso que foi usado 360. Historicamente é isso daí.
e como usaram 360, um número fácil de dividir é por 60. Então saíram dividindo por 60 e criaram a ideia do minuto e do segundo para fazer coisas ainda mais precisas. E é claro que 1 grau é uma coisa muito grande quando você pensa em milhares de quilômetros de distância. E é pequenininho quando você pensa só no transferidorzinho que você tem em casa, né? Bem pertinho. Mas se você pensar numa distância daqui para o Sol, daqui para a Lua, 1 grau, se você atirar o foguete com 1 grau de erro, você não chega em lugar nenhum, né? Você não pode errar 1 grau. Por isso, houve a necessidade de criar os minutos e os segundos. Pronto, basicamente é isso que você precisa dizer ao teu aluno quando a medida é essa. Tá? Agora, provavelmente, já no ensino fundamental pode ser que você precise dele. Mas com certeza no ensino médio vocês vão precisar da medida de radianos. Alguém sabe me dizer como é que se mede um radiano? pi. 2π? Radiano é 2π. É só pegar a medida do arco como comprimento do raio. Isso, Igor. É essa a definição. Tá? É essa a definição. Então, quando você fala de graus, a ideia é simplesmente essa. O tipo de exercício que tem é esse. Aí tem subtração também, tá? Se você um dia for dar aula e não souber isso, treine um pouquinho. Faça as contas sozinho para entender. Mas não é difícil. A ideia para ângulos, quando você fala de graus, é simplesmente essa. Graus não dá grandes trabalhos. Termina aqui. Graus. A noção de graus é só isso. Agora, quando você vai falar de radianos, é o que o Igor acabou de falar, tá? Vamos falar de radianos. Então, a noção de radianos é bem mais sofisticada. Eu não lembro historicamente porque surgiu a necessidade de medir as coisas em radianos, mas que é sofisticado e é interessante de olhar Bem, a ideia é a seguinte. Vamos pegar uma outra circunferência aqui para a gente pensar no que o Igor acabou de dizer. A ideia é a seguinte. Deixa eu voltar aqui para aumentar. Pegar um raio. Você vai pegar um raio dessa circunferência. Digamos que o centro é mais ou menos aqui. Você pega um raio. E aí você vai pegar uma fita métrica, alguma coisa assim. E vai pegar esse comprimento desse raio e vai colocar aqui em cima. Você vai jogar o comprimento do teu raio aqui em cima. A tua fita métrica. Espero que fique melhor do que a minha fita métrica, que ficou meio troncha. Mas está aqui, você vai pegar essa tua fita métrica com o comprimento do raio e vai marcar esse ponto. Depois você vai pegar e vai marcar de novo e assim por diante. Quando você quiser medir a circunferência toda. Ou seja, você vai pegar o raio como referência para medir a tua circunferência. Quando você fizer isso, você tem de imediato esse ângulo aqui, né? Cujo comprimento do arco é justamente o raio. E aí, esse ângulo aqui, você vai dizer que ele mede alfa, ele mede 1 radiano. Alguém aqui não sabia que radiano é isso? Eu não vou mentir. Bom, que bom. Não, eu fico feliz que vocês não saibam, porque eu sei que estou sendo útil. Por quê, professor? Assim, ó, a gente tá vendo elementos 2. Certo. Aí eu não vi o 1. Tá. Aí fica complicado. Mas olha, vocês passaram pelo ensino médio. E no ensino médio, alguém deu aula de trigonometria a vocês. E vocês fizeram contas com isso. Vocês já disseram alguma vez para alguém, ou já fez as contas na prova, dizendo que a circunferência tinha 2π radianos. Não era? Professor, eu ia falar isso daí, que a gente vê no ensino médio. Quem fez magistério está mais perdido do que segue tirando. É natural. É natural. Quando eu fui dar aula pela primeira vez na vida, eu fui dar aula de biologia, porque a escola não tinha vaga para matemática. E eu tinha acabado de fazer um curso técnico.
Eu só tinha visto biologia 1 ano da minha vida. E eu tive que dar aula para o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio e só tinha visto 1 ano. Eu tive que estudar tudo sozinho. Então eu imagino que o sofrimento do pessoal que fez o magistério é parecido com o meu naquela época. Porque não fez o ensino médio comum e agora tem que enfrentar o conhecimento que exige algo que cobra coisas do ensino médio que ele não fez. Então, realmente deve ser bem sofrido, eu mais ou menos sei como é o sofrimento. Tá bom? Então, voltando à ideia do radiano, é isso que é um ângulo de 1 radiano. 1 radiano é você pegar o comprimento e medir aqui. Agora, me ajudem aí, né? Façam de conta que vocês são os alunos lá do Fundamental e eu sou um de vocês que vai dar aula no futuro. Olha, o que acontece é o seguinte, quando você pega o raio e marca uma vez, depois 2 vezes, depois 3 vezes, na terceira vez vai ficar um pouco antes de chegar aqui na outra extremidade do diâmetro. Então, por exemplo, se o diâmetro é aqui, ó, deixa eu tentar completar aqui para ver se eu consigo completar. Se o diâmetro é aqui, ó, então um raio dá mais ou menos aqui. Então você tem até aqui 1 radiano. Depois quando você vem até aqui, ó, até mais ou menos aqui, daqui para aqui, você tem o segundo raio. Então, mais ou menos até aqui você tem 2 radianos, tá? Puxa, fica apagando o que eu coloco. 2 radianos, tá? Então, o arco que vai daqui até aqui, ele tem 2 radianos. A medida do ângulo que vai até lá vai ser 2 radianos, tá? E aí, quando você mede o terceiro raio, vai dar um pouco antes de chegar no finalzinho do diâmetro, ou seja, antes de completar 180 graus. Fica menorzinho aqui. Então, aqui completa o terceiro radiano. Tá bom? Aí, quando você mede novamente um raio, ele vem mais ou menos até aqui, depois novamente o outro raio, ele vem mais ou menos até aqui, e o último raio vai ficar mais ou menos até aqui. Então, o que acontece? Aqui vai dar o 4º radiano, aqui vai dar o 5º radiano, aqui vai dar o 6º e aqui vai dar um pedaço que fica faltando. Qual será o pedaço que fica faltando? Ora, a gente viu que o comprimento de uma circunferência é 2π vezes o comprimento do raio. Então, o comprimento de uma circunferência, ele equivale a um ângulo, se você for pensar no ângulo todo, tá? O ângulo que vai desde aqui o início e gira a circunferência toda, que seria o nosso 360 graus. Vou chamar de beta, o ângulo todo, que equivale ao comprimento todo da circunferência. A medida do beta é 2π vezes o raio. Como não importa qual é o tamanho do raio, a gente diz que é 2π radianos. Tá? 2π radianos. Entendido agora intuitivamente porque é 2π radianos? É porque se você pegar o raio e sair colocando em cima da circunferência, vai dar 6,28 mais ou menos vezes o raio. Ou seja, olhe para o meu desenho. Se você pegar o raio e sair colocando em cima da circunferência, vai dar 6 vezes, e esse daqui é aproximadamente 0,28 vezes o raio. 0,28 vezes o raio. Que é justamente o tal do 2π radianos. É 2 vezes π, que dá 6,28. Deixa eu ver se eu puxo um pouquinho para cá para poder deixar esses 28. Puxar um pouquinho para cá para poder escrever. Então, esse pedacinho que fica faltando aqui é 0,28 vezes o raio. Tá certo? Esse pedaço. Porque o total é 6,28 vezes o raio, que é justamente o tal do 2π. 2π é justamente 2 vezes 3,14. Então, beta, o ângulo todo, pode ser dito como
aproximadamente, não igual, mas porque eu não tenho como colocar todas as casas decimais, já que são infinitas, né? Aproximadamente 6,28 vezes o raio, vezes a medida do raio. É isso que dá aqui. É a quantidade de vezes que o raio aparece, que nos diz que a medida do ângulo todo é 2π radianos, ok? É essa a nossa noção, tá bom? Tudo bem? Sim, professor. E aí, todas as outras coisas são proporcionais apenas, tá? Então, por exemplo... Professor, Oi. volta aí, sim. Aqui, ó, entre o 3 e o 4, não sobrou também um pedacinho aqui? Aí sobra um pedacinho aqui que é 0,14. Ah, entendi. Entendeu? Porque daria π até a metade. Entendi. 3,14 é a metade da circunferência. Certo? O comprimento dela até aqui, ó. Ok. Que o comprimento todo é 2π vezes o raio. Então a metade é π vezes o raio. Por isso que é π radiano, entendeu? O ângulo que vai até a metade, ou seja, agora. Até aqui é exatamente π radiano. Até a metade é π radiano. Deixa eu até destacar isso, aproveitar que você comentou. Então, até chegar aqui nessa metade aqui, você tem exatamente o ângulo aqui do meio. Eita, ficou ruim demais essa parte. Ver se eu consigo colocar. Pronto. Até aqui você tem a medida da metade. Π radianos. Até esse ângulo aqui, que é a metade. E vamos destacar então isso com mais detalhes, porque isso é importante e é útil para toda a vida, é útil para trigonometria, é útil para um monte de coisa. Então, depois que você sabe que o arco todo vai ser 2π vezes o raio, e eu prefiro chamar assim, para poder chamar bem a atenção a vocês do significado de radianos. Então, como você sabe que o arco todo é 2π vezes o raio, você faz todas aquelas divisões que você já está acostumado, né? Depois que você faz isso, você faz todas aquelas divisões que você está acostumado. Você sabe que, dividindo em 4 partes, quantas vezes o raio vai ser cada um? Aí você sai dizendo, aqui vai dar 0 vezes o raio, né? O primeiro ponto é 0 vezes o raio. Você andou 1/4 da circunferência, então vai dar meio π vezes o raio. Você andou a metade da circunferência, vai dar π vezes o comprimento do raio. Você chegou até aqui, vai dar 3π sobre 2, né? 1π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2 vezes o raio. 3π sobre 2 vezes o raio. É isso que está te dizendo quando ele escreve π sobre 2, π e 3π sobre 2. É a quantidade de vezes que o raio vai ser preciso ser colocado aqui em cima para chegar até aqui. E aí segue todas as outras noções, né? Se você pensar aqui numa coisa que divida aqui ao meio nesse sentido aqui, então aqui você sabe que para cobrir daqui até aqui com quantidade de raios é 1/4 de π, ou seja, 3,14 dividido por 4. Então é π sobre 4 vezes o raio. E a mesma noção quando você divide assim. Quando você divide assim, a mesma ideia. Então aqui 1π sobre 4, aqui 2π sobre 4, aqui 3π sobre 4, aí acostumei a dizer 3π sobre 4 vezes o raio. 4π sobre 4, que dá o próprio π, vezes o raio. Aqui 5π sobre 4 vezes o raio. E eu quero pedir a vocês que, quando professores, expliquem isso aos alunos de vocês. É a quantidade de vezes que cobre o raio, que o raio cobre a circunferência, tá? Expliquem a eles que esses números indicam a quantidade de vezes que você cobriria com o raio. Então 5π sobre 4, 6π sobre 4, que é a mesma coisa que 3π sobre 2, e aqui 7π sobre 4. Expliquem isso a eles, porque se vocês chegaram até aqui sem saber disso, significa dizer que quando passaram pelo ensino médio, o professor não lhe disse isso, né? Então, façam melhor que os professores de vocês. Expliquem essas coisas aos alunos de vocês. Façam com que os alunos de vocês saibam que isso é a quantidade de vezes que o raio vai ser colocado aqui em cima. Tá bom? Então, porque isso vai trazer melhores alunos para a gente também na universidade. Então, o trabalho de vocês vai ser muito útil para a gente.
Então, seguindo em frente, ó, aqui, por exemplo, quando você divide aqui, estabelece que aqui é 30 graus, né? 30 graus. Aqui. O que é 30 graus? Ora, 30 graus, se você pegar, aqui dá 180, né? 180 é pi radianos, né? Pi vezes o raio. Então, se 180 é pi radianos, então quando você pegar 180 e dividir por 6, você vai ter justamente 30, né? 30. Então, você conclui que 30 graus é π sobre 6 vezes o raio. Por isso que a gente diz que 30 graus é π sobre 6 radianos. E assim por diante, né? Quando você pega 60 graus, bem, aqui é 45, vai subir, mas vai ficar faltando 15 para 90. Então, 60 graus é mais para 90 do que para 45. Então, minha linha é mais ou menos assim. Passando ali no centro. E quando você for para 120, é mais para 90 do que para 45 para debaixo. Então, é mais ou menos por aqui assim também. Faltou alguma coisa? Faltou. Quando você for para 150, é mais para 100 e... Aqui dá 135. Para 150 só mais 15. Então é mais para cá, né? Para 180 é maior. Então é por aqui assim. Pronto. Aí você sai marcando todas as suas possibilidades a partir dessa ideia, né? O que seria 60? 60 é 180 por 3. Então você sabe que aqui vai ser o π sobre 3. Π sobre 3 vezes o raio. É a quantidade de vezes que eu vou colocar o raio até chegar aqui. 3,14 dividido por 3, ou seja, um pouco mais que uma vez. O raio, quando eu pegar essa medida e colocar aqui, ó, ele vai ser mais ou menos por aqui o raio. Então é 1, alguma coisa para chegar até aqui, tá vendo? É justamente 3,14 dividido por 3, quando você chega até aqui os 60 graus. Bem, aí aqui é o dobro, 2 vezes π sobre 3, que é 120 graus. E você vai construindo a partir dos outros, né? 150, por exemplo, é 5 vezes esse, né? Então é 5π sobre 6. Você tem π, e para chegar até aqui, bem, aqui é quantas vezes? Aqui é, bem, 6π sobre 6 dá no π, né? Aí você bota mais 30 graus para cá, então 7π sobre 6. Pronto. Esse daqui quem é? Ele é o contrário do 45, já está aqui marcado 5π sobre 4. Aí aqui fica faltando quanto aqui? Aqui fica faltando 30 para 270, né? Vou pegar aqui múltiplo aqui, é o de 60, eu acho. 60, 120, 180 e mais 60, né? Então dá quanto? Bem, aqui está 3π sobre 3, aqui vai dar 4π sobre 3, né? Acho que é, né? É 240, isso. 4π sobre 3, está certo. Não é isso? Aí, bem, todas as medidas você consegue fazer a partir do momento em que você sabe que isso é a quantidade de raios que você coloca. Você conhece todos os ângulos que você usa lá na trigonometria. É assim que você estabelece isso, e isso é importante porque se você explicar isso direitinho ao teu aluno, ele vai articular as questões de trigonometria com muito mais facilidade. Vai falar de seno, de cosseno, de tangente com muito mais facilidade, depois que entender direitinho o que significam 3π sobre 2 radianos, 5π sobre 3 radianos. O que é isso, né? É a quantidade de vezes que você coloca o raio cobrindo aquilo ali. Saber isso intuitivamente é muito importante e não precisa ser feito como se fosse uma coisa para se decorar, tá vendo? Viu como ficou construído a ideia, não é? Eu acho perfeito fazer assim. Se por acaso vocês tiverem ideias ainda melhores, vão implementando. Usam data show, façam coisas articuladas, procurem estudar o GeoGebra, procurem estudar meios de desenhar, entendeu? Mas essas noções são as noções que devem ser construídas para os teus alunos. Bem, eu falei para vocês do Teorema das Cordas, mas hoje ficou um pouco mais para depois, porque vocês foram me lembrando de coisas que eu precisava falar antes de falar de teoremas um pouquinho mais chatos à frente. Então eu acho que tá bom, né? Chegamos às 16 horas, falta um minutinho. A gente fala do Teorema das Cordas no próximo encontro. Eu vou passar um PDF para vocês do livro texto,
E aí vocês vão estudando e já sabem que os exercícios eu pretendo tirar dali, tá? Mas claro, quando a gente for fazer uma avaliação mais na frente, eu aviso com antecedência quais são os exercícios que eu vou olhar, quais são os que eu vou ter foco, quais os que vocês não devem deixar de fazer, tá bom? Então é por aí, gente. Valeu, obrigado pela atenção. Se alguém tiver alguma pergunta. Tchau, obrigada. Falou, gente. Não, tudo jóia. Viu? Bom final de semana para todos, para o senhor, professor. Valeu. Foi muito bom. Muito boa aula. Muito obrigado, professor. Obrigado. Até a próxima. Obrigada aí por esse show de aula, hein? Que é isso. Para finalizar o nosso sábado. Tá bom. Estávamos precisando. Tá Forte abraço a todos. Até mais. Bom final de semana. À disposição. A gente se fala no WhatsApp. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau. Valeu, professor. Tchau. Bom final de semana a todos também. Até mais. Tchau, tchau. Todos um bom final de semana. Tchau. Até mais, professor. Bom final de semana. Um abraço aí todo mundo, beleza? Até mais.